Olá, sejam bem-vindos ao vídeo. Esses relatos foram retirados do subreddit Pessoas com Direitos, onde pessoas contam suas histórias de encontros com pessoas que pensam que as regras não se aplicam a elas e que devem conseguir o que querem. Esses relatos foram traduzidos direto do inglês, por isso algumas frases e falas podem ficar um pouco sem sentido. O primeiro relato é uma continuação de um relato que apareceu alguns vídeos atrás. Irei deixar o link para o vídeo na descrição e no primeiro comentário fixado. Meus pais, irmão e cunhada apareceram no Natal em minha casa quando souberam que não eram bem-vindos. Eu estava tentando manter as coisas em 2 posts, mas percebi enquanto compilava tudo que a parte 2 era muito longa, então dividi em uma parte 3, para quem comentou em massa para conseguir câmeras, eu vou, quando eu puder pagar, ainda estou em recuperação financeira da compra de uma casa no ano passado, e até onde eu sei, boas câmeras precisam de um computador decente para gravar, e não tenho nada além de um laptop de 3 anos com Windows 10, sim, estou ciente das câmeras de campainha, esse será o primeiro tipo que recebo. Para aqueles que ficavam dizendo que eu deveria ter acabado de prender meu irmão e a cunhada, a única razão pela qual não o fiz foi porque eles são pais, seus filhos precisam deles, e se Dan fosse preso, provavelmente perderia o emprego, e sem isso, sua família não tem dinheiro, e cunhada tem um bebê de apenas alguns meses agora, nenhum deles precisa acabar na cadeia. Mas você não precisa de prisão para se vingar, a polícia pode ajudar, sim, mas consegui me vingar sem registrar um boletim de ocorrência, eu seria tão misericordioso de novo? Mais do que provavelmente não, e eles sabem disso. Resolvi esperar para fazer uma conta e postar até depois do ano novo, para o caso de mais coisas acontecerem, e aconteceu. Como os leitores anteriores sabem, minha cunhada estava fazendo postagens passivo-agressivas nas mídias sociais que eram obviamente dirigidas a mim, especialmente depois que a cunhada teve seu 4º bebê em novembro. Ela estava postando o mesmo absurdo repetitivo repetidamente, ela apenas encontrou maneiras semi-inteligentes de reformular isso, mas ela praticamente regurgitava que estava cansada de morar com meus pais, que não tem espaço, ela precisa de uma casa própria, blá blá blá. Eu sei que pareço desdenhoso, mas vivo o que eu tenho com essas pessoas e você estará pronto para tocar violinos sarcasticamente na frente deles também, eles são tão ruins. E como esperei até janeiro para fazer uma conta, mais coisas aconteceram como eu pensei, afirmei antes que havia convidado metade da família para uma festa de Natal em minha casa, e todos que convidei vieram, mesmo que fosse uma viagem bastante longa de cerca de 3 a 4 horas para eles, mas eles queriam vir e me mostrar seu apoio. Fui muito elogiado por eles pelo tanto que trabalhei para conseguir uma casa para mim, e que lamentavam tudo o que passei. Me perguntaram por que não peguei meu trailer e dirigi 3 horas de volta para eles, em vez de viver praticamente sem teto por tanto tempo, e tive que admitir timidamente que era muito apegado a morar por aqui e tive minhas melhores oportunidades de emprego nessa área. Minha cidade natal não tem grandes oportunidades de emprego na minha área, se é que tem alguma, e eu queria fazer o meu próprio caminho o máximo que pudesse. Uma resposta que eles aceitaram em geral. Passamos a ter uma festa bastante agradável, a melhor em que estive, em anos. Alguns parentes até trouxeram CDs de grandes discos de Natal, e devo dizer, aquele que meu tio trouxe de Ray Charles era o meu favorito. Ele canta canções de Natal como ninguém mais que eu já ouvi. Foi um tempo grande e feliz, eu senti que pela primeira vez eu poderia simplesmente esquecer meus problemas do passado e aproveitar o momento, mas eu não estaria escrevendo isso se tivesse continuado assim. Com cerca de 2 horas de festa, você sabe quem apareceu? Meus pais, irmão e cunhada apareceram todos sorridentes. Eles nem bateram, apenas entraram pela minha porta da frente como se eles estivessem destinados a estar lá. Desliguei a música e disse para eles saírem imediatamente. Eles imploraram para ficar e disseram que trouxeram presentes. Um dos meus tios se levantou e gritou com eles antes que eu tivesse outra chance de falar, e ele disse que eles não merecem estar na minha casa, ou na minha vida depois da merda que eles tentaram fazer meses antes, e ele foi apoiado por vários outros parentes. Veja bem, esse cara é irmão da minha mãe. E ele costumava amá-la em pedaços até que descobriu sobre a merda que aconteceu entre mim e meus pais, meus avós, pais da mãe, da idade deles. Apressadamente se meteu entre nós e disse aos meus pais que se eles querem fazer as pazes comigo, é muito cedo. E eles nunca ficaram tão desapontados com eles quanto no ano passado. Eles esconderam seu favoritismo por meu irmão de olhares indiscretos por um longo tempo, mas ninguém mais se enganou, e eles precisavam fazer um esforço sério para tentar realmente me tratar como um filho se quisessem estar em minha vida novamente. Em seguida, eles se voltaram para Dan e cunhada e disseram que viram um absurdo repetitivo que a cunhada continua postando, eles estão cansados disso, e simplesmente deixá-lo ir. Minha casa não se tornará seu novo lar. Cunhada voltou ao seu antigo padrão de choro e teve uma festa de pena sobre como ela deveria ser a que morava aqui, e não eu.
Ela se jogou em uma cadeira para fazer uma birra e dizer que não era justo que eu conseguisse essa casa para mim quando não tenho família própria, e ela tem 4 filhos que precisam de mais espaço. E ela só queria um lugar melhor para morar e se sentir como uma mãe de verdade. Foi mesquinho da minha parte, mas eu apontei em voz alta que ela é uma merda como mãe. Por quê? Ela deixa minha mãe fazer a maior parte da paternidade enquanto ela fica sentada o dia todo bebendo, brincando em seu telefone ou saindo e gastando todo o dinheiro de Dan, e ela tem a coragem de reclamar disso. Eu até brinquei que estou surpreso que seu bebê não fique bêbado de seu leite materno, já que ela bebe muita bebida, o que eu admito que foi um pouco longe demais quando recebi alguns olhares, e a cunhada exigiu saber se eu a estava chamando de mamãe. Eu disse que a evidência fala por si, e se ela quisesse ser capaz de se dar ao luxo de sair da casa dos meus pais algum dia, então ela precisa colocar seu diploma universitário em algum uso, conseguir um emprego e aprender a economizar dinheiro. Minha mãe já cuida da maior parte dos cuidados infantis para os filhos do meu irmão de qualquer maneira. Então ela teria muito tempo depois que seu bebê ficasse um pouco mais velho. O filho mais velho do meu irmão, que tem 7 anos de idade, correu para começar a chutar e gritar comigo por gritar com sua mãe. E ele me manteve sobre como sua mãe disse que eu era o cara mau que a fez chorar e não os deixou viver aqui. Foi quando meu irmão agarrou seu filho para afastá-lo, mas todos os outros parentes voltaram a entrar, e isso meio que se transformou em uma intervenção familiar contra minha cunhada e meu irmão. Ela estava chorando, seu novo bebê estava chorando, seus filhos estavam chorando. Inferno, até mesmo Dan estava quase em lágrimas pela chicotada verbal com a qual estava sendo agredido. Ele acabou apenas sentado no otomano que eu mantenho sapatos na porta da frente parecendo um naufrágio completo. Ele não conseguia olhar ninguém nos olhos, não conseguia nem dizer 2 palavras para mim, não com uma casa inteira cheia de pessoas zangadas prontas para julgá-lo se ele tentasse soltar sua criança dourada interior novamente, se eles não estivessem lá para atrapalhá-lo. Eu apostaria que isso teria acabado sendo uma repetição de quando ele tentou me ordenar para tentar tomar minha casa meses antes. A essa altura, ele já havia sido tão completamente humilhado que a reputação dele e de meus pais na família foi completamente destruída porque as máscaras estavam todas agora desligadas. Logo depois meus pais, meu irmão e a cunhada saíram derrotados. A festa foi retomada e todos nós evitamos falar do que acabou de acontecer pelo resto da noite. Como a maioria dos adultos estava bebendo, todos passaram a noite na minha casa. Eu até deixei alguns deles dormirem no campista para que houvesse espaço suficiente. Eu admito, também faz uma boa casa de hóspedes. Meus parentes todos queriam um tour mais cedo também. E eles disseram que não podiam acreditar que eu estava morando nela há cerca de 2 anos. Recebi muitas perguntas sobre isso, como era o verão e o inverno, e assim por diante. Eu estava acordado mais cedo do que todos os outros na manhã de Natal, e tinha um pote fresco de café e um pouco de ibuprofeno para aquelas ressacas de gemada cravadas que alguns deles tinham. Fui elogiado por ser um anfitrião muito mais agradável do que meus pais já foram, e todos nós concordamos em fazer isso novamente no próximo Natal. Depois do Natal, a cunhada finalmente parou de fazer postagens que eram óbvias para mim e excluiu todas as antigas também. Mas logo após o ano novo, ela mais recentemente fez um novo post reclamando sobre como ela tentou convencer meus pais a conseguir um campista como eu fiz, para que ele pudesse ser montado no quintal para que Dan e sua família pudessem usar toda a casa como sua casa de família. Bem, um gosto do próprio remédio nunca é divertido. Por que meus pais recusaram essa ideia? Veementemente eu ouço: ninguém vai empurrá-los para fora de sua própria casa, muito menos de seu quarto principal. O post só ficou no ar por alguns dias antes que a cunhada o removesse, e ela quase não postou nada desde então. Ela adora reclamar, mas se uma árvore cai e ninguém está por perto para ouvi-la, ela ainda pode reclamar. Eu acho que a cunhada percebeu que não há sentido em fazê-lo quando ninguém mais a ouve. E Dan não pode se dar ao luxo de mudar sua família com seu salário sozinho tão cedo. Se eles acabarem esperando outro filho nos próximos anos, não ficarei surpreso. As coisas amadureceram para mim desde então, e eu até convidei amigos para uma noite de pôquer. Eu sou péssimo no pôquer porque eu nunca consigo me lembrar de uma coisa maldita sobre isso. Mas e daí? Nós bebemos cerveja e comemos junk food enquanto somos alegres. Todos nós carregamos Whoppers do Burger King e acabamos de ter a melhor maneira que 4 homens adultos podem quando eles só querem ter um bom tempo não adulterado e ficar bêbados. Eu acho que talvez por volta do verão eu vou olhar para possivelmente namorar alguém. Eu não estou exatamente ficando mais jovem aqui, dedos cruzados que vai bem. Meu campista está ocioso no meu quintal agora, e eu admito, houve alguns dias em que eu fui lá fora apenas para passar um tempo nele. Eu vivi nele por 2 anos, é como se fosse a minha segunda casa, e talvez um dia eu realmente consiga usá-lo para acampar, como era para ser. Nunca estive acampando. Meus pais consideraram uma perda de tempo,
Então seria uma experiência completamente nova para mim. Isso praticamente marca o fim do que aconteceu. Meus pais, meu irmão e a cunhada têm permanecido muito longe de mim. Na verdade, eles parecem ter voltado a agir como se eu não existisse, como faziam antes de eu comprar uma casa, e nada disso me incomoda. É melhor assim, mas eles inevitavelmente voltarão de alguma forma. Sei que sim. Eu só me pergunto que tipo de coisa estúpida eles farão a seguir. Se algo notável como tudo isso acontecer novamente, farei outro post se essa conta ainda estiver ativa. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E se quiser, pode sugerir um subreddit nos comentários. Até a próxima!